Querido, abra sua Bíblia então em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 5. Do 1 ao 10. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, de 1 ao 10, diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto nosso corpo está ausente do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer por presente, quer ausente, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Senhor, nós te pedimos graça, sabedoria, e principalmente, Senhor, edificação na Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos anime, nos sustente, aumente a nossa fé, nos ajude, Senhor, a trazer o entendimento da Tua palavra e também o fortalecimento dela. Queremos comer, nos alimentar, não apenas do físico, mas da Tua palavra, do pão espiritual que o Senhor traz para o nosso coração nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Paulo está escrevendo a segunda carta para a igreja de Corinto. Eu não sei quantas vezes você já passou uma mensagem para alguém, e aquela pessoa não te atendeu, e aí você passa a primeira mensagem, a segunda mensagem. Dizem que quem mais sofre com isso são as esposas, e aí às vezes o marido não a atende, ou vice-versa, e aí passa a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira, a quarta, a quinta, já ligou, já está preocupado, e até agora ninguém respondeu nada. Parece que esse é o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Lembra, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreve a segunda carta, ele chega a escrever, segundo alguns historiadores, até 5 cartas. Mas parece que a igreja não escuta, não entende, ou pior, não melhora.
Todas essas cartas são cartas de advertência, cartas falando de situações, de confusões, falando sobre dons, falando sobre intrigas, falando sobre pecados no meio da igreja, falando sobre tantas e tantas coisas. Paulo está dizendo: eu estou chamando a atenção de vocês, mas vocês não ouvem. E o mais interessante é que alguns que recebiam a carta, ouviam a carta, ainda ficavam se questionando: será que Paulo realmente é algum apóstolo mesmo? Será que ele realmente é quem ele diz que é? E Paulo, cada vez que escreve uma carta, ele chega então a desabafar. Eu costumo dizer que você não manda várias mensagens para quem você não liga. Você manda várias mensagens, primeiro, porque você tem um apreço por aquela pessoa. Segundo, porque você quer realmente falar algo para aquela pessoa. Também este é o sentimento de Paulo a escrever a segunda carta. Ele quer falar com aquela igreja, ele ama aquela igreja, ele exorta, ele quer cuidar, ainda que de longe, mas ele quer chamar a atenção daquela igreja e dizer para eles: melhorem, cresçam, mudem, parem de agir como crianças, como bebês, parem de se alimentar como tal. Queridos, tudo isso é o sentimento do coração de Paulo, quando ele escreve as cartas de Corinto. Mas ainda assim aquela igreja permanece em várias situações, do mesmo jeito, em rebeldia e às vezes até duvidando daquilo que Paulo escreve para eles. Quando você manda mensagem para alguém, qual é o teor dessa mensagem? Às vezes é uma mensagem dura, às vezes é uma mensagem de carinho, às vezes é uma mensagem de gratidão. Dependendo da mensagem, tudo isso você faz para demonstrar o seu apreço e o seu carinho para aquela pessoa. O que nós acabamos de ler no capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo está falando sobre algo, e algo que os crentes não gostam de ouvir. Essa semana eu estava vendo um texto do pastor Augusto Nicodemos, e ele fazia a seguinte pergunta: aonde estão os finados? Aonde estão os finados? Você já se perguntou isso? Ontem foi esse dia, o dia da morte ou o dia dos mortos, comemorado por uma boa parte do povo brasileiro. As pessoas vão ao cemitério, as pessoas vão às catatumbas, as pessoas vão ali, passam dias e noites. Eu conheci uma família em Belém, que eles literalmente, eles alugavam uma van, todo dia de finados, e alugavam uma van, reunia a matriarca, os filhos, os netos, os bisnetos, e todos iam para o cemitério, e eles iam para lá, e eles passavam o dia lá, e eles passavam, comiam, lanchavam, o dia todo lá, no túmulo do pai, do avô. O mais interessante é que essa família era uma família cristã. Outro caso interessante, esta família, por várias vezes, eu ia visitar aquele irmão, o falecido, e eles tinham colocado para ele uma cama, bem no corredor da casa, porque a casa era de altos e baixos, e em cima ficavam os quartos, embaixo ficava a sala e a cozinha, e a cama onde ele dormia. Por várias vezes eu fui visitar o irmão, levar santa ceia para o irmão, os netos passavam e não ligavam para aquele homem. A mãe, ou a esposa, passava e não ligava. Assim também eram os filhos, os netos. Quantas vezes eu cheguei lá e o irmão estava lá gritando, chamando pessoas. Quantas vezes eu cheguei lá, aquele irmão
estava com a fralda cheia, transbordante, com um fedor terrível de urina. Quantas vezes eu cheguei lá e pedi água, e as pessoas passavam por ele, e ninguém olhava, fazia nada. Quando eu chegava com ele, ele gostava de cantar o hino Firme nas Promessas. E eu orava muito com ele. E ele dizia: pastor, eu creio que um dia eu estarei na glória com o Senhor, e meu sofrimento vai acabar. O mais interessante é que até hoje essas pessoas estão fazendo o que elas não fizeram quando ele estava vivo. Alguém disse uma vez para mim: pastor, essa família tem remorso. E eu disse: parece que sim, porque quando ele estava vivo, ninguém ligou, ninguém fez nada. Nós somos o país, ou considerado o país, onde nós mais compramos flores quando alguém morre. Mas somos o país que menos se dá flores quando alguém está vivo. Nós somos o país que menos cuida dos seus idosos. E tudo isso é um reflexo. Qual o reflexo? O reflexo da nossa falta de amor, de carinho e de cuidado para com aqueles que já fizeram algo por nós. E o pior é que a gente acha que a gente nunca vai envelhecer. Queridos, todo idoso tem uma história. E assim como nós também estamos tendo uma história. A grande questão é: qual será o fim dessa história? Nós vamos ser aqueles que só vão ser lembrados depois que morrem? Ou nós vamos ser aqueles que ainda serão lembrados em vida? O que eu quero dizer com tudo isso para você hoje é que Paulo, quando escreve essa carta, ele chama a atenção da igreja e diz para ela: vocês precisam se lembrar de algo. Um dia, vocês, igreja do Senhor, vocês irão estar diante de um grande tribunal, o tribunal de Cristo. E nesse dia, vocês irão apresentar a Deus todas as suas atitudes, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer, irá ser colocado diante de Deus. E aí, o Senhor então irá fazer com que as nossas obras passem pelo fogo. Aquelas que permanecerem serão recompensadas. Aquelas que serão destruídas serão lançadas fora. Pastor, mas nós somos salvos pela graça. Exatamente. Nós cremos nisso, pregamos isso, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Mas isso não tira o comparecimento diante do tribunal de Cristo. A igreja será julgada, não como o mundo será, e Paulo deixa bem claro isso, mas a igreja será julgada para ver se o que ela fez foi digno ou indigno, foi certo ou errado, foi realmente para ela se glorificar ou para o Senhor ser glorificado. Nós temos um grande problema, irmãos, no nosso meio. Hoje nós fazemos as coisas para Deus, sempre querendo uma moeda de troca. Eu dou meu dízimo, ou eu devolvo meu dízimo, porque eu vou ser abençoado. Eu dou uma oferta, porque eu creio que o Senhor vai me retribuir. Eu vou para a igreja no domingo, porque a minha semana precisa ser abençoada. Qual é a diferença de nós fazermos isso para um fariseu, para um religioso? Nenhuma. Se nós pensarmos assim, o que nós estamos fazendo é palha, e ela será um dia aniquilada diante de nossos olhos. Não receberá recompensa alguma do Senhor. O que eu estou tentando falar para você é que Paulo explica aonde estão os finados, principalmente os finados que já partiram com Cristo.
E eu queria que você identificasse isso comigo aí em 2 Coríntios capítulo 5. Paulo diz assim o versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo está dizendo: ei, acorda, igreja, você só está passando aqui um tempo, o seu tempo de eternidade não é aqui, o seu tempo de eternidade é na glória com o Senhor. Pare de se apegar às coisas daqui, pare de pensar só nas coisas daqui, pare de sonhar só com as coisas daqui. A gente não gosta de ouvir isso, porque a gente está tão acostumado com as nossas agendas, com as nossas atividades, com tudo aquilo que a gente tem para fazer. Paulo está dizendo: o seu corpo é como se fosse uma barraca, uma tenda. Lembra quando Israel morava no deserto, e eles tinham que tirar as tendas e amar tendas? E Paulo está dizendo: assim é o seu corpo físico. Pare de se apegar a ele, pare de se voltar só para ele, pare de pensar só nele. Quantas vezes, irmãos, nós como igreja, e todo exagero nos leva a pecado. Uma das palavras que me fez eu escolher o ministério pastoral foi um dia eu ouvindo de um missionário dizendo a seguinte frase: crente gasta mais com Coca-Cola do que com uma oferta em missões. E essa é a mais pura verdade. Nós queremos beleza, nós queremos sucesso, nós queremos bênçãos materiais, mas não pensamos que um dia, como um sopro, Tiago diz que é como uma neblina, que uma hora se vê e outra não se vê mais. Assim é a nossa vida. Paulo está dizendo: ei, acorda, igreja, essa casa vai acabar, mas na glória nós teremos uma casa eterna. Ela não é tenda, ela é um edifício, ela é uma casa, ela será completa e mais, ela será aprimorada para a glória do nosso Deus. Fica te preocupando tanto, meu irmão, com o seu corpo. No final, ele vira pó igual aos outros. Eu não sei quantos de vocês já teve experiência de ver uma cova aberta. Eu já tive. E não é nada agradável. Quando minha avó foi enterrada, eu estava junto, e nós iríamos chegar no cemitério, e o coveiro gritou de lá: parem, pode ficar bem aí mesmo. Porque ela ia ser enterrada junto com alguns outros familiares. O problema é que lá nessa cidade, onde a minha avó morava, alagava. E uma das partes que alagava na cidade era o cemitério. E nesse dia tinha chovido muito. E a parte do cemitério estava só água. E então o coveiro abriu a cova e disse: nós temos um problema. O resto mortais dos outros estão lá. E a cova está cheia de água. Então, para a gente colocar o caixão lá dentro, a gente vai ter que tirar todos os restos mortais dos outros parentes de lá. E na hora que nós estávamos lá, alguns não viram, mas quem estava mais próximo viu. Roupa, ossos, crânio, tudo isso sendo tirado da cova, para que então o caixão da minha avó pudesse entrar. Lembra que eu disse, não é agradável, mas nos traz uma grande verdade. Essa casa, esse corpo, virará pó, mas a eterna será eterna, glorificada para o nosso Senhor.
A nossa esperança não é aqui, irmão. A nossa esperança é no Senhor e ela vai além. Amém? Versículo 2 ele diz: e por isso nesse tabernáculo gememos. Repita comigo, diga: gememos. Aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, por não querer ser despido, mas revestido para o que o mortal seja absolvido pela vida. Paulo está dizendo aqui, você sabe, eu tenho uma má notícia para você, igreja. Seu corpo sente dor, seu corpo fica doente, seu corpo sente calafrios, seu corpo passa mal, seus órgãos adoecem, sua estrutura humana não é nada, e não é eterna. Paulo usa a palavra gememos 2 vezes. Sabe o que isso quer dizer? Ele está chamando a atenção da igreja. Diga para o irmão que está do seu lado: você sabia que crente geme? De dor, de situações, porque nós não estamos ausentes, irmãos, dessas coisas. Nós também passamos por isso. Mas isso tudo é para nos lembrar, nós não somos daqui. Este corpo vai um dia falecer, morrer, ser enterrado, virará pó. Mas o Senhor nos aguarda com um novo corpo. Mas o Senhor nos aguarda com uma nova vida. Mas o Senhor nos aguarda aonde nós não iremos sentir dores, nem iremos gemer nunca mais. Talvez você diga: pastor, essa palavra é para crente? É, porque Paulo escreveu para uma igreja que precisava acordar e se despertar. Quem sabe não somos nós hoje, irmãos, que também precisamos disso. Precisamos olhar para o Senhor, precisamos aumentar a nossa esperança e crer que ainda que passamos por lutas e dores, maior é o Senhor que está conosco, e a recompensa também será maior na glória com Ele. O versículo 5, ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Você pode dizer amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você é marcado, meu irmão. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor nos preparou. Ele mesmo nos preparou. E Ele colocou sobre nós a sua marca, o seu selo, a sua propriedade. Nós somos dele e não há nada que possa nos tirar de suas mãos. Quem testifica isso? Paulo responde: o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele move o nosso coração. Ele é aquele que nos outorga, nos faz propriedade do Senhor, nos revela que mesmo passando por gemidos, Ele está conosco. A sua graça é maior, o seu amor é maior, a sua revelação de esperança é maior, e Ele nos diz: o Senhor está te preparando. Isso me faz lembrar o Dr. Russell Shedd. Pastor Russell Shedd, nos seus últimos momentos de vida, estava com câncer no intestino.
algumas pessoas iam visitar ele. E o pastor Russell Shedd estava lá gemendo de dor. E quando as pessoas queriam falar alguma coisa, e começavam a chorar por causa do sofrimento do pastor Russell Shedd, ele dizia: não chorem. O Senhor está me tirando daqui. Ele está me desmamando deste tabernáculo. Porque Ele preparou uma casa muito melhor para mim. Crente geme, irmão. Crente passa por lutas e tribulações. Mas é o Espírito Santo que nos leva a continuarmos crendo, a continuarmos perseverantes, a continuarmos sendo igreja do Senhor. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós ainda somos filhos de Deus. Versículo 6: tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso me faz lembrar as 95 teses de Martinho Lutero, o qual só escreve as suas 95 teses depois dele ler Romanos 1,17. O justo vive pela fé. Não são as orações para mortos, não são promessas, não são indulgências. Lutero diz, é pela fé. E Paulo continua afirmando isso agora aqui em 2 Coríntios, dizendo que a igreja do Senhor não pode perder o seu rumo de continuar a viver pela fé. Você aguarda o céu, você aguarda uma nova terra, você espera o Senhor voltar. Isso é viver pela fé, meu irmão. O problema é que nós somos às vezes puxados para fora da nossa crença, porque alguns tentam levar-nos para distante daquilo que nós cremos. Tem crente que não acredita no diabo, assim como tem crente que acha que Jesus nunca mais vai voltar. Aonde está a sua fé, meu irmão? Se você crê que o Senhor é o seu pastor, e de nada você tem falta, então você crê que Ele preparou também uma mesa, e Ele convidou você para estar na casa com esta mesa preparada. Versículo 7, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, e por isso também nos esforçamos. Diga para o irmão que está do seu lado, se esforce, meu irmão. Nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Diga, agradáveis ao Senhor. A ideia aqui de Paulo é de um perfume, aonde se abre e ele exala por toda a casa. Há um cheiro agradável. Mas pasme, meus irmãos, Paulo também está dizendo que no meio da igreja existe um cheiro desagradável ao Senhor. Cheiro do pecado. Cheiro da negligência.
cheiro de obras da carne, aonde nós não queremos desapegar de coisas, e fazemos como a história do ganso. Você já ouviu a história do ganso? Vou contar para você. Certa mãe de 2 meninos comprou um ganso. E esse ganso era o xodó da mãe. A mãe dizia para os filhos: olhem e cuidem do meu ganso. E um menino, brincando de bola, chutou a bola. E a bola acertou aonde? No ganso. Bateu na cabeça do ganso. O ganso caiu, quebrou o pescoço e morreu. O menino olhou para um lado, para o outro, viu que não tinha ninguém. Pegou o ganso, levou para o fundo do quintal, cavou uma cova e enterrou o ganso. Estou livre. Passou um dia, a sua irmã virou para ele e disse: meu querido irmão, a mamãe falou hoje o seu serviço de casa. Ele disse: falou, o que é que você vai fazer? É para me limpar o banheiro. Ela disse: não, você não vai limpar o banheiro, você vai limpar o banheiro, lavar todas as louças. Não, lavar todas as louças é sua obrigação. Ela virou para ele e disse: olha o ganso. Eu vi aonde você enterrou ele. Eu sei aonde ele está. E se você não fizer, eu vou contar tudo para minha mãe. O menino disse: tá bom. É só para lavar a louça, eu lavo. Ele foi, lavou a louça, limpou a casa. No outro dia, a irmã virou para ele e disse: agora eu preciso que você arrume meu quarto. Ele disse: não, mas eu já fiz a tua parte de casa, das tarefas de casa, e agora você está mandando eu limpar seu quarto. Olha o ganso. Ele disse: tá bom. E o mês se passou, e a sua irmã, tudo o que queria, dizia para ele. Fala para o seu irmão. Até que chegou um dia, onde aquela tortura estava tão grande, que ele pega e vira para ela e diz assim: eu não aguento mais isso, eu vou contar isso tudo para minha mãe. Chegou com a mãe dele, e foi lá, e ele disse: mãe, eu tenho uma notícia. O que foi, meu filho? Eu matei o seu ganso. Eu dei um chute e a bola acertou o pescoço dele, a cabeça dele, quebrou o pescoço e ele morreu. Ele está lá enterrado no quintal. Se a senhora quiser me bater, me bata. Se a senhora quiser brigar comigo, me briga. Mas eu não aguento mais a minha irmã me chantageando. E ela virou para ele e disse: você acabou? Acabei, mamãe. Estou aliviado. E ela foi, deu um abraço nele, beijou ele e disse: eu já sabia que você tinha matado o ganso. Mamãe, a senhora sabia? Sabia. E por que a senhora não falou nada? Porque eu estava esperando você vir e me contar. Igreja, nós estamos vivendo assim, com os nossos pecados. Nós sabemos onde estamos errados. Nós sabemos o que fazemos de errado. Nós sabemos o que não agrada ao Senhor. E veja o que Paulo está dizendo. Igreja, você deve agradar o Senhor. Nós sabemos, mas a gente se esconde.
numa capa de religiosidade, a gente se esconde numa capa de pessoas que vão para a igreja. Às vezes a gente esquece o que João diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um cheiro agradável quando a igreja confessa os seus pecados, quando a igreja se prostra diante do Senhor e sabe que um dia ela irá ser chamada para o tribunal de Cristo. Versículo 10, e eu termino com esse texto. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, diga comigo, cada um, receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está dizendo, porque importa que todos nós, veja, Paulo começa a frase no plural. Pode colocar aí, por favor, para mim, querido, no telão. Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de quem? Paulo está dizendo, eu vou estar lá. Eu, nós, todo mundo, a igreja do Senhor. Não é para condenação, mas é para apresentar o que nós fizemos agradável ao Senhor. Todos nós. Eu vou estar lá, o pastor Corifeu vai estar lá, os pastores da igreja vão estar lá, e você acha que você não vai estar lá? Deixa eu falar uma boa notícia para você. Nesse tribunal, só vão estar lá os salvos em Jesus Cristo. Uai, pastor, como assim? É a igreja que vai estar lá nesse tribunal. Porque os não salvos, os injustos, indignos, Apocalipse capítulo 20 vai dizer que eles vão se apresentar diante do Senhor para ouvirem a condenação eterna. Nós, a igreja, vai estar aqui somente para apresentar o que foi agradável a Deus. Os outros serão condenados. Mas Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. A palavra aqui no original é bema. Diga para o irmão que está ao seu lado, é bema, irmão. Repita mais uma vez, bema. E o que era o bema? Eu explico. O bema é uma plataforma alta, aonde a pessoa que dirigia as Olimpíadas, lembra das Olimpíadas? Ela ficava nessa tribuna, lá em cima. Esta tribuna, esse lugar alto, ela é chamado de bema. Esse lugar, especificamente, tinha uma visão privilegiada, aonde quem estava lá via tudo aquilo que estava acontecendo na Olimpíada. Se alguém roubasse, ele via. Se alguém trapaceasse, ele via. Se alguém fizesse algo de errado, ele via. Mas ele via também os vencedores, aqueles que ganhavam. E sabe o que ele fazia? Ele chamava todos os vencedores para estarem com ele no bema. E ali ele entregava a coroa
de vitória. Você entende o que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo, no tribunal de Cristo, no bema de Cristo, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele consegue enxergar tudo, mas ele vai chamar os seus para serem recompensados por ele. Quem, pastor? Aqueles que apresentarem suas obras agradáveis ao Senhor. Querido, não se iluda. Deus vê você 24 horas. E Ele sabe o quão sincero, mas Ele sabe também o quão desprezível você é, às vezes, na presença do Senhor. Lembra a palavra que Ele dá para as suas igrejas em Apocalipse? Ele diz, antes fosse quente ou fria, digo que és morna e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muitos religiosos que se acham crentes, estão dentro das igrejas, não vivem vida santa, não vivem vida agradável ao Senhor, mas o Senhor está no bema, Ele sabe, Ele vê, Ele contempla, Ele às vezes se aborrece e também se enoja dos nossos pecados como igreja. No entanto, Ele diz, eu recompensarei aqueles que trouxeram suas vidas agradáveis e se entregaram a mim. É difícil dizer amém, né, irmão? Então fica de pé em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus sabe, Deus vê, mas Deus vai recompensar. Às vezes nós esperamos recompensa humana, dos homens. Não espere, recompensa boa e maior, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tem, é o Senhor quem vai fazer. Pastor, ore pelo seu povo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.